Vereador Camilo, bom dia. Muito bom dia, Narciso. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Fã. Confesso que já fiquei um pouco triste aqui ouvindo as informações do esporte com a situação do meu Corinthians. Mas a vida é assim mesmo e vamos seguindo, né, Narciso? Seja bem-vindo ao clube dos que se decepcionam com times, meu caro. Nada fácil. Nada fácil, Camilo. Camilo, sua expectativa para essa votação de hoje, desde o retorno dos trabalhos na Câmara que era esperado, este momento final. Já recebemos a pauta aqui, inclusive coloco agora no YouTube para quem está me acompanhando. Pode botar aí, meu caro Matheus. Já está na pauta da votação de hoje os 3 vetos da prefeita. Tá aí. Veto total ao projeto de lei complementar número 6, que altera o artigo 221A da Lei 1547 de 89, que institui o Código Tributário Municipal e normas do procedimento administrativo fiscal. Veto ao projeto de lei complementar 7 de 2024, que também altera a mesma lei. Todos dois de autoria aí do líder da oposição, vereador Elber Batalha, e o veto ao projeto que condiciona a liberação de verbas públicas de subsídio de transporte público coletivo ao cumprimento de obrigações de cunho trabalhista de sua autoria. Qual é a expectativa, Camilo? Narciso, a expectativa é que a gente derrube esse veto, né? Eu acho que isso porque seria uma contradição muito grande, né, por parte dos vereadores que votaram no ano passado a favor desse projeto. Veja, foi um projeto aprovado por 14 vereadores, todos os presentes, né, naquela sessão. Um projeto que passou nas comissões de Justiça e Redação e de Transporte também. Ou seja, um projeto que não fere em nada com a constitucionalidade, aliás, não fere em nada com a Constituição e com a Lei de Licitações, como disse o argumento ali da Procuradoria, né? Mas ele trata sobre uma lei de conteúdo local. Então, eu acho que para ser coerente, né, quem votou a favor lá atrás teria que votar a favor novamente. Como é que muda de opinião? É lógico que eu, particularmente, não acredito que a gente tem que ter aquela síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A gente pode mudar de opinião quando a gente bem entender se os fatos também mudarem, né? Mas os fatos, eles não mudaram, né? Aliás, mudaram, né? A gente tinha aqui um grupo empresarial que devia, por exemplo, 3 meses de salário, hoje deve 4 meses de salário. A gente tinha um grupo empresarial que devia 5 férias, hoje deve 6 férias. A gente tinha um grupo empresarial aqui que devia, enfim, a gente está falando de uma situação no sistema de transporte que infelizmente está caótica, né? Então, eu inclusive li a nota oficial da prefeita na terça-feira, aliás, na segunda-feira. Na terça, li a nota oficial da prefeita. A nota oficial diz que o projeto geraria um caos, mas o meu questionamento é: quem roda em alguns ônibus daqui da cidade já sente o caos. Eu estava observando, Narciso, o Circular Praias, por exemplo. No dia que a prefeita fez o anúncio, né, o grande anúncio dela, que a gente passou o dia inteiro na expectativa de saber qual que seria o anúncio de Emília. Quando ela vai, ela deu o prazo de 60 dias em janeiro, para dar agora mais um prazo de 30 dias. E no dia desse anúncio que ela deu, de que ia dar mais prazo, nesse dia, o ônibus do Circular Praias, andando, teve a roda saiu do ônibus andando. Ontem eu vejo circulando em Aracaju ônibus sem porta, com vidro todo trincado. Fiz uma denúncia na semana retrasada, na verdade, na quinta-feira, né, pós-carnaval. Fiz uma denúncia que esses ônibus do Grupo Progresso operavam sem alvará, que a Progresso opera sem alvará, que esses ônibus não têm nem licenciamento.
Então, a pergunta que eu deixo aqui para a população, que eu tenho falado aqui que é uma imoralidade o que está acontecendo. E a questão que eu deixo para a população é o seguinte: você que está circulando com seu carro, você que está saindo do seu local, da sua casa, da sua residência, e está indo para o seu trabalho, ou o contrário, você que foi plantonista aí e que está indo para a sua casa descansar. Né? Se você tiver com seu carro com licenciamento atrasado, por exemplo, se uma blitz te pegar, já foi, tem que pagar. Né? Oi? Pois não, vereador, estamos lá, continua. Pronto, eu estou dizendo, se você tiver com seu licenciamento atrasado, já foi, você tem que pagar seu licenciamento. Além, a mesma coisa é aqui, se você vai fazer qualquer tipo de contrato com algum órgão público, com a prefeitura ou com o governo do estado, você tem que emitir suas certidões. Isso faz parte das responsabilidades da empresa. Imagine você que está me ouvindo, você que é pessoa física e que quer pegar um empréstimo, por exemplo, você só consegue também pegar um empréstimo se você tiver ok. Qualquer cidadão, ele sabe que tem que cumprir com suas obrigações. Então, não tem condições alguma da gente permitir que, por exemplo, o Grupo Progresso, né, ele continue operando aqui na cidade de Aracaju, porque nós estamos entrando no terceiro ano que tem esse debate. É o terceiro ano que a gente está entrando. A gente, Narciso, eu não estava vereador ainda, mas a Câmara de Vereadores no ano de 2022 aprovou a isenção de todos os tributos municipais, todos os impostos municipais para as empresas de transporte conseguirem pagar o que deve aos trabalhadores. Veja, em 22. Então, em 23, além disso, que a Câmara continuou dando isenção, eu votei contra, mas a Câmara continuou dando isenção, mas a Câmara, além disso, ainda colocou 36 milhões de reais para as empresas do transporte público subsidiando esse segmento, esse setor. E agora, no ano de 2024, no ano passado, a Câmara continuou colocando recursos de subsídio e no ano de 25 agora, a prefeita Emília aumentou em 50% esse valor. Ou seja, a gente está no terceiro ano de debate sobre subsídio. Daria muito tempo das empresas se organizarem e de não estarem maltratando os trabalhadores, como é o caso do momento. Né? E não é essa a realidade que acontece. Eu gosto muito de ser sincero e de ser transparente. Por exemplo, no ano de 2023, quando foi aprovar, com meu voto contra, né, mais uma vez, mas quando foi aprovar o primeiro subsídio, a gente tinha 3 grupos empresariais que reclamavam muito que não conseguia pagar os trabalhadores, que não estava conseguindo, as contas não estavam fechando por conta de não ser subsidiada a tarifa do transporte público. A gente tinha, inclusive, na época, se eu não me engano, tinha um outro grupo que estava com 2 meses de salário atrasado, se não me engano. Se você olhar a situação hoje, porque eu não gosto muito de falar das empresas, mas se você olhar a situação hoje, esse grupo que lá atrás estava devendo 2 meses de salário, por exemplo, ele já não tem esse problema há mais de um ano. Ele já conseguiu resolver esse problema há muito tempo. Né? Ele tem esse grupo que eu estou falando, que acho que é o grupo modelo, o que ele tem é dívida de FGTS, pelo que me consta na decisão do sindicato, pelo que o sindicato me informou, mas que é uma dívida que pode ser negociada e parcelada para voltar a emitir certidões, por exemplo. Agora, qual a mudança que ocorre dos 3 últimos anos, de 2022 para cá, com o Grupo Progresso? Não tem mudança nenhuma. A única mudança, volto a afirmar, se devia 3 13º, agora deve 5. Se devia 5 férias, agora deve 7. Se devia 3 meses, continua devendo os 3. E com agravante ainda muito grave, um agravante muito grave. Desculpa a redundância da palavra, mas eu não consigo nem encontrar
uma palavra para falar o que é que isso acontece. O agravante é que esse grupo empresarial está contratando motorista por diária. Né? São dezenas de trabalhadores contratados por diária. Isso é um absurdo, isso não Agora, existe. vereador, Cadê a fiscalização? Pois não, Narciso. há uma argumentação que aí eu gostaria que você se posicionasse sobre ela. A empresa ela está operando. Ela leva passageiros com os seus ônibus precários, mas ela leva passageiros para seus destinos. Como é que ficaria o ressarcimento desse trabalho? Já que ele está sendo operado, a empresa está atuando. Há parte da assessoria da prefeita que argumenta isso. Como é que nós podemos não destinar recursos para uma empresa que está em operação? Esse é o grande X da questão. Veja, Emília e Ricardo Marques, eles vieram para a Câmara. E Ricardo Marques, toda semana, fazia críticas sobre esse sistema de transporte e sobre essa empresa em específico. Ele tem ciência, assim como Emília, da situação. E o que está acontecendo nessa situação do transporte não tem outro nome. O nome disso é crime. Então, eu queria dizer aqui, Emília é defensora pública, né, Ricardo, eles têm conhecimento das leis, mas o que eu queria dizer é que tomem cuidado, porque isso é condescendência criminosa. Né? Não tem condições dessa empresa estar operando. Veja, o gestor que sabe que uma empresa dessa está operando dessa forma no sistema, ele tem que tomar medidas urgentes. Né? Ou resolve isso ou a empresa sai. Perceba, quando a gente coloca esse projeto de lei, quando a gente começa a debater dessa forma, o objetivo não é tirar ninguém do sistema não, mas é fazer essas empresas se ajustarem, se organizarem e dar dignidade, pelo menos dignidade para os trabalhadores. Esse daqui é o principal ponto. Né? Então, a situação que a gente tem hoje é muito grave, né? E acho que a Emília deveria, né, junto com a assessoria jurídica dela, ver até que ponto ela vai ter que ficar com a palavra, um jargão popular, né, se queimando, né, com jargão popular, até que ponto Emília vai ficar protegendo esse grupo empresarial de operar na cidade, porque, veja, Narciso, um segundo argumento que se Você acha utiliza... que por parte da prefeita está tendo uma ação de proteção a esse grupo empresarial? Veja, só emendando, vereador, só emendando, não é de hoje que o grupo empresarial vem atuando, sejamos corretos na informação com a população. Então, houve por parte também da gestão anterior uma proteção e essa proteção continua? Eu tenho muita coerência para falar isso porque eu também estava na oposição lá atrás e continua. Da mesma forma que a gestão passada protegia esse grupo empresarial, essa gestão também protege. E isso daqui é um absurdo. A população precisa saber disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que há proteção. Né? Agora sim, o que é que vai ser feito? Né? O que é que vai ser feito? Eu primeiro esperava que Emília não tivesse vetado esse projeto. E por que eu esperava isso? Né? Porque eu estava lendo, como eu disse, eu li a nota oficial de Emília. Emília, ela inclusive disse que já estava pronta a redação, né? Já estava pronto o parecer. E isso é um absurdo, né? Porque se ela foi votada por boa parte da população para mudar, né? Inclusive os rodoviários acreditaram muito nessa mudança dela, se ela vem para mudar, por que ela continua? Por que ela continua, por exemplo, com o parecer que foi emitido por parte da gestão passada? Foi o que ela disse na nota. Acho isso muito grave. Né? Então, Narciso, eu acho que há sim uma proteção, né? Não tem outra explicação. Né? Só que acho que ela também está se arriscando muito. E acho que ela tem que avaliar e pesar isso. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o vereador Camilo do PT, que é o autor do projeto de lei que veta a destinação de subsídios do transporte público para empresas com dívidas trabalhistas. O projeto foi aprovado no final da legislatura passada, no ano passado, e a prefeita Emília Corrêa vetou o projeto no início da sua gestão. A prefeita também vetou 2 outros projetos. Um que rege sobre a questão do pagamento da taxa
de licença sanitária para consultórios de odontologia e outro com relação ao regime de cobrança de imposto para as escolas particulares. Todos esses dois projetos de autoria do vereador Elber Batalha. Aqui comigo no estúdio está o vice-líder da situação, vereador Lúcio Flávio. Antes de começar a ouvi-lo, vamos ouvir o povo aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Narciso, bom dia, meu amigo. Narciso, como é que a Emília consegue desconstituir uma imagem positiva que ela tem para os aracajuanos? O que o vereador Camilo pede no seu projeto, aprovado por a Câmara na legislatura passada, é com que a prefeitura pague a quem pode receber, a quem pode contratar com a administração pública, quem esteja legalizado com suas contribuições previdenciárias, trabalhistas. E quando a Emília diz não a isso, deixa entender que existe uma relação promíscua com a Emília e as empresas. Prefeita, não rasgue sua história. Bom dia, Narciso. Bom dia, Maga. Bom dia, vereador Camilo. Ô, Narciso, faz uma pergunta ao vereador aí. O porquê, sábado à tarde, essa região daqui de Socorro, Sede, Parque do Farol, Jardim e Adjacência, só tem ônibus até 1 hora diretamente para o centro. E à tarde, praticamente, já não tem mais. Praticamente não tem mais. Ou seja, quem pega uma dessa região vai para o Marco P2 e o outro vai para o Leonel Brizola. Um verdadeiro absurdo. As pessoas ficam aqui isoladas. É obrigado a você ter um carro, não pode adoecer, né? E aí não tem ônibus, nenhum ônibus sequer para você na cidade, se você queira resolver alguma coisa. Eu queria saber que integração é essa da prefeitura junto com as empresas de ônibus. Isso não é de agora não, já vem de muitos e muito tempo já aí. Já fomos para uma briga, Ministério Público, e até então não deram resolução até o momento em nada. Um abraço, estou aqui na escuta, quero ver uma resposta do nobre vereador aí. Edivaldo, como sempre. Valeu, Edivaldo, muito obrigado pela participação. Como diz o Edivaldo, vereador, essa situação já é antiga, né? Exatamente, e eu gostaria, primeiro assim, agradeço muito a mensagem aí do outro ouvinte seu, né, que ele fala aqui do nosso projeto. Acho, como você bem comentou, é uma questão antiga e tem um agravante porque ele está falando do município de Nossa Senhora do Socorro. E aí é onde eu gostaria de também chegar numa grande questão. Veja, a gente tem um consórcio que foi aprovado e criado, né, pelo menos há quase 10 anos atrás pelo governo Jackson Barreto. A gente tem um consórcio criado. Esse consórcio é composto também por outros municípios, como Socorro, São Cristóvão, Barra e o governo do estado também, além de Aracaju. E não dá para as ações da prefeitura de Aracaju também serem tomadas de forma unilateral, né? A gente viu, você estava comentando agora há pouco, você estava comentando na minha chegada aqui no programa sobre o empréstimo para novos ônibus, para novas compras, né? Esse tipo de ação são ações que tem que passar também pelo consórcio, porque, diga-se de passagem, a gestão do transporte da Grande Aracaju ela tem que ser feita pelo consórcio daqui para frente, né? Então, a gente, Narciso, eu acho que existe assim uma grande, como é que eu posso dizer? Existe uma falta de gestão nesse sistema de transporte. Eu vivi minha infância e adolescência pegando o ônibus do Quissamã. Eu sei muito bem assim do que é que eu estou falando, né? Essas regiões que estão em Socorro, que estão em São Cristóvão, são muito desassistidas, mas não pode Aracaju tá gerindo isso apenas, né? Porque senão é isso que acontece, a população reclama. Eu recebo a mesma reclamação no caso da Atalaia Nova, né? Também chega um ponto, um horário ali, que você não tem mais transporte, você não tem mais ônibus, né? E isso tem acontecido na Grande Aracaju toda. Acho que precisa, com urgência, precisa que esse consórcio do transporte metropolitano tome as rédeas da situação, né, para a administração desse sistema.
Ouvimos o vereador Camilo, autor do projeto que está vetado pela prefeita Emília. Veto vai à pauta da Câmara de Vereadores hoje. Aqui conosco o vereador Lúcio Flávio. Vereador, sua posição diante das falas do vereador Camilo, você enquanto vice-líder da prefeita Emília. Por que este veto e qual a expectativa da votação? Bom dia a todos, bom dia Narciso, a todos que fazem a fã, em especial os nossos ouvintes, bom dia ao vereador ao telefone. Primeiro, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, porque o meu primeiro emprego foi em empresa de ônibus, na empresa Graças, no bairro América. Andei muito ali, entre a Oswaldo Aranha, Barão de Maruim. Sei bem o que é isso, sei bem, acompanhei a crise da Graças, acompanhei a crise da VCA, do amigo Laurinho. Mas antes eu preciso que a população que nos ouve, precisa entender por que se fala tanto isso, o que é veto, que está tratando do quê? A população precisa entender para não ser induzida ao erro. O que é um veto? Isso é um projeto de lei, a população precisa entender, para a gente não induzi-las, a opinião pública, a uma interpretação equivocada. Veto é quando a prefeitura recebe um projeto de lei da Câmara, aprovado pela Câmara, e que entende ser equivocado, danoso ou discorda dele. E aí, ao recepcionar esse projeto da Câmara de Vereadores aprovado pela Câmara, ela veta o projeto. E ao vetar esse projeto, ele volta para a Câmara opinar sobre essa decisão da prefeita, se aceita o veto e as justificativas do porquê que vetou. Vetou por quê? Quais as justificativas? Ou se ela derruba o veto para manter o projeto de pé, para executar o projeto. Isso é veto. Então, toda essa celeuma que está acontecendo nesses últimos dias é porque está sendo votado 3 vetos de 3 projetos de lei que foram recepcionados pela prefeita Emília logo no início da gestão dela. E ela tinha obrigação legal, jurídica, constitucional de responder logo, porque existe um prazo para que a prefeita responda se vai aprovar e sancionar o projeto recebido ou se ela vai vetar. Dito isso, para a população entender qual é o fato em tela. Fato em tela é um projeto de lei do vereador do PT, o Camilo, a autoria dele, diga-se de passagem, que veio logo depois do resultado do processo eleitoral de 2024, diga-se de passagem, a população precisa saber disso, isso é relevante, o fato temporal de quando esse projeto veio à tona e quando a prefeita Emília recepcionou com 3 dias de empossada. 3 dias. E o parecer contrário à aprovação desse projeto não é da Emília, não é do atual procurador. É um parecer que em 3 dias de mandato, 1, 2, 3, ela tinha da procuradoria anterior, da gestão... Contrária a esse projeto? Contrária a este projeto, certo. Inclusive com estas argumentações jurídicas. Então, primeiro, não é honesto querer colocar a pecha no colo da Emília acerca desse tema aqui. Quem contratou a Progresso foi a Emília Correia? Não. Quem manteve a Progresso após a criação dos subsídios foi a Emília Correia? Não. Ela pode simplesmente acordar e dizer, não quero mais, não estou afim, não estou gostando de ser criticada. Não é assim que se faz uma gestão pública a toque de caixa com 3 dias de mandato. Então, o que é que... É disso que a gente está tratando. O fato em tela é, a gestão anterior mantém contratos precários, que não são licitações, qual é a forma correta de se contratar uma empresa? Poder público contratar? É licitação. Essa é a forma democrática, é a forma juridicamente mais transparente. Não era o caso, não foi assim que a prefeita recepcionou. Tem que se dizer e dar nome aos bois. A prefeitura, a gestão anterior, manteve esses contratos desta forma, com estas empresas e aprovando o subsídio, tudo isso com anuência da Câmara de Vereadores da gestão anterior, do mandato anterior, né? Pronto. Dito isso, a prefeita Emília, com 3 dias, recebe no colo um projeto dessa natureza, que tinha a intenção clara de, por uma indisposição que houve aí entre o vereador Camilo, uma troca de WhatsApp que gerou boletim de ocorrência, de ameaça, enfim, uma intenção clara que percebe-se que essa discussão gira em torno da palavra progresso, 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 quando Emília nunca contratou a Progresso.
Aliás, nenhuma das empresas que aqui estão nesse sistema foram contratadas pela Emília, nem o contrato que elas mantêm, que é precário, que é frágil, e nem o subsídio. Bom, então dito isso, a intenção do vereador Camilo é prejudicar a Progresso por uma discussão pessoal entre ele e o empresário Adierson? o que eu entendo é, por que isso aconteceu? Depois de 4 mandatos do Edivaldo, aconteceu só no pós-eleição, pós-derrota do Edivaldo e do Luiz Roberto, pela oposição à Emília apresentar um projeto como esse, aprovar um projeto como esse, e já no 3º dia a Emília ser obrigada a dar uma resposta daquilo que ela não tem nada a ver. Criaram um monstro, sucatearam, esta é a verdade. O problema do transporte público de Aracaju, assim como a saúde pública, foi o que eu mais ouvi de reclamação nas eleições. Por que não se fala isso? Foi recepcionado uma bucha, uma bomba de canhão. E o que é pior, 4 mandatos da gestão anterior prometendo fazer licitação, não fez. No final da gestão pega e faz, nomeia aí um novo diretor superintendente para o consórcio, e aí vem os órgãos fiscalizadores e avisam para a atual gestão, ei, pode parar. Essa licitação, os órgãos fiscalizadores não aprovam. Qual é a atitude da prefeita? Ela aponta verbalmente e informalmente 60 dias para que as atuais empresas se comportem, apresentem um serviço digno à população. Se não, a prefeita aí vai tomar medidas. Paralelamente a isso, ela disse, já que os órgãos fiscalizadores não aceitam a licitação que foi feita, não Emília, os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público diz, não queremos essa licitação que está errada, a Emília diz, então tá bom, já que os órgãos fiscalizadores não querem e a solução é a licitação, vamos fazer uma nova licitação. Dito isso, ela dá 60 dias para que as empresas tenham juízo. As empresas não. Convenhamos e vamos falar a verdade, tem uma empresa que mantém um excelente serviço, a Atalaia está mantendo um bom serviço, e o nome em tela aí da oposição é a Progresso. A Emília dá 60 dias. Findou-se os 60 dias em que a Emília, inclusive em janeiro, tem que se dizer aqui, Emília emite um decreto em que no decreto está escrito, Emília Correia disse isso, que subsídio pago pela prefeitura tem que ir preferencialmente para pagar funcionário. Está escrito textualmente algo que ninguém nunca disse anteriormente. Emília disse, é para pagar o funcionário. E aí Emília expede esse decreto para pagar preferencialmente os funcionários. Em 60 dias ela finda o prazo que deu para as empresas se ajustarem. E agora, cumprindo a promessa, ela disse, agora chegou a hora da transição. 30 dias para fazermos transição. Primeira medida, não pode ter mais ônibus com mais de 12 anos. Lata velha não pode andar mais aqui. Segunda medida, se não temos melhoria no transporte público, não pode aumentar a tarifa. Gestão anterior, aprovado pela Câmara, aprovou o aumento para este ano para R$5 da passagem. Emília diz assim... Uma pergunta sempre feita. Como votou Emília nesses projetos quando era vereadora? Eu não tenho essa informação para lhe dizer. Eu não estava no parlamento, não tenho conhecimento e não vou fazer nenhuma ilação aqui. Mas o que eu sei é, esse projeto veio pós-derrota do Edivaldo, apresentado pela atual oposição. Esse projeto foi recepcionado pela atual gestão com 3 dias de mandato. Agora me diga, quem toma algum tipo de medida em 3 dias, nem tinha sentado na cadeira, nem tinha pego a caneta, com 3 dias a pessoa diz assim, ó, tem que resolver isso. E ela tinha um parecer da gestão anterior. E aí eu preciso deixar claro, a gestão anterior tinha apresentado o aumento para R$5 da tarifa hoje. E por que não foi aumentado? Porque a Emília disse não teve melhoria, eu não aceito aumentar a tarifa para o povo pagar uma conta do que não tem nenhuma diferença. O que é que ela faz? Ela mantém e congela a tarifa, assim como ela fez com o IPTU, congelou a tarifa do transporte público, complementando essa diferença que já havia sido prometida para as empresas de ônibus. Tanto a prefeitura anterior quanto a Câmara havia aprovado essa receita para as empresas de ônibus, ou seja, tinha que pagar para um ônibus, mas a Emília não queria que cobrasse do povo. O que é que ela faz? Então a gente complementa isso com o subsídio. Para deixar claro, por que vocês estão falando essa palavra aí, o povo que está nos ouvindo? O que é isso, subsídio? Subsídio é para que o povo não pague quanto custa a tarifa de ônibus, o povo paga um pedacinho e a prefeitura paga o outro pedacinho. Paga para quem? Paga para que o povo use e não pague o valor da tarifa. E fazer uma última pergunta, porque eu preciso liberar o vereador Camilo, ouvi-lo pela última vez. Essa questão do tempo de vida do ônibus. Após o anúncio do decreto da prefeita, há aí 2 versões. Há quem diga que a prefeita, como você está trazendo a argumentação, está diminuindo o tempo de vida dos veículos que estão circulando. E há quem diga que ela está ampliando esse tempo de uso, porque lá no passado
já haveria aí a determinação da licitação, que foi cancelada aí unilateralmente pela Prefeitura de Aracaju, uma previsão de veículos com até 5 anos e um TAC que teria sido assinado com o Ministério Público de 7 anos de vida. Qual é a versão que você apresenta para a população? Primeiro, não se deve... Isso é induzir a população ao erro. Isso é feio que a oposição está fazendo. Não existe licitação quando os órgãos fiscalizadores do poder público, quem fiscaliza, quem diz o que é certo e o que é errado, são os órgãos fiscalizadores, Ministério Público e Tribunal de Contas. Eles disseram que está errado. Então, não é a referência desse momento. A referência desse momento é o seguinte: nós temos hoje 160 ônibus vigentes na frota de Aracaju, que tem mais de 12 anos. Essa é a realidade dos fatos rodando hoje, no dia que se chama hoje, em Aracaju. E esse decreto vai tirar esses ônibus de circulação em 30 dias. E mais, seja quem for que não tire e não se adeque àquilo que Emília espera de serviço prestado para a população, vai sair grave. Você que está nos ouvindo agora, em 30 dias está feito o anúncio. Ah, mas e a progresso? Sai quem for, aqueles que não estão cumprindo. Então, tudo que foi estabelecido e apresentado pela Emília está sendo cumprido gradativamente. Qual é o problema, Narciso? O problema é que todo mundo espera uma gestão apresentar resultados após os 100 dias. Tem sempre a campanha de 100 dias, vocês da imprensa sabem disso, a campanha balanço dos 100 dias. Emília, com 30 dias, as pessoas que com uma varinha mágica queriam que resolvesse o problema. A nossa oposição está ansiosa demais. Perfeito. Vamos ouvir rapidamente o vereador Camilo, que eu preciso liberá-lo. O Diene Celestino diz aqui: Emília estava licenciada quando o projeto de Camilo foi votado. Vereador Camilo, fique à vontade para suas considerações finais, para se contrapor aí a fala do Lúcio Flávio, também dos ouvintes que interagiram conosco. Fique à vontade, vereador. Eu acho que o comentário de Dienes aí há pouco, ele já reflete um pouco a mentira que foi a nota da gestão Emília, a nota dessa semana, e o que Lúcio Flávio, eu acho que por não saber, continua reverberando. O vereador Lúcio Flávio é mentiroso dizer que esse projeto ele foi pautado depois da eleição. É mentiroso, porque inclusive a data dele vem de maio, ou seja, desde maio de 24 a gente debate. E em maio, só para contextualizar, colocar história nisso aqui, mas em maio a gente estava ainda em pré-campanha eleitoral. Em maio ninguém sabia, por exemplo, se seria Iandra, a prefeita, Candice, se seria Emília, se seria Luiz Roberto, né? Ou os outros aí que disputaram. Além disso, eu acho que esse problema do transporte público não é um problema que acontece a partir de agora. Eu tenho coerência demais para dizer isso, porque eu estava na oposição no ano passado. Veja, eu assumo o mandato em 23 e a primeira ação de mandato praticamente que eu fiz, uma das primeiras ações, foi no Ministério Público do Trabalho e no Ministério do Trabalho, para discutir sobre a situação dessas empresas que rodam dessa forma, né? Ricardo Marques e Emília, eles têm muita compreensão dessa realidade, né? E acho que só para finalizar esse tema, é importante frisar o seguinte: acho que não cai bem uma defensora pública, né, alguém que mexe com direito, dizer que tinha um decreto já praticamente feito da gestão anterior e que ela só assinou. Eu acho que isso não cai bem, né? Acho que qualquer pessoa, ninguém assina uma coisa em que não concorda, né? Eu acho que a população, ela vota na prefeita Emília, né? Eu particularmente reconheço o resultado das urnas, né? Acho que quem não reconhece o resultado das urnas são outros setores. Eu particularmente reconheço, né? E reconhecendo, a gente reconhece a eleição, a força, né, da prefeita Emília, né? A gente legitima isso, né? Eu confio nesse processo eleitoral e no que gerou isso. Então, eu acho que a questão está no seguinte: se a população vota para ter mudança e na primeira oportunidade que ela tem para construir a mudança, ela não se faz presente, ela não tem força para fazer e assina o texto que outra pessoa digitou, acho que isso é muito grave. Acho que esse é o primeiro ponto aqui,
né? E acho que, para ampliar aqui essa discussão, a gente tem que ir para os fatos concretos. Como eu disse, eu não tenho problema nenhum de mudar a opinião, né? De mudar de lado, de mudar de opinião. Só não mudo de time e não mudo de posição política. Eu sou de esquerda, estou no PT, né? Agora, como eu estava comentando no início, a gente não pode viver de síndrome de Gabriela. Mas veja, Lúcio Flávio e todos os ouvintes, a gente pode mudar de posição se os fatos também mudarem, né? E o que a gente tem aqui na cidade de Aracaju são os mesmos fatos. Eu volto para os fatos. A gente tinha, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma questão que eram 3, 4 meses de salário atrasado, férias atrasado, 13º, e a gente continua, só faz ampliar, né? E ainda com o agravante de que tá pagando por diária os trabalhadores, uma coisa que é ilegal. Saber que existe crime e deixar o crime acontecer para um gestor público é condescendência. Então, eu acho que eu estou indo para um outro compromisso. Eu acho que a população de Aracaju está entendendo muito bem o que está acontecendo. Eu, particularmente, não fiz isso porque eu sou de oposição. Inclusive, volto a reafirmar. Eu estava na oposição lá atrás, mas, por exemplo, se Candice, a minha prefeita, tivesse ganhado a eleição, esse projeto ele continuaria tendo a validade. E se eu voto nela para mudanças, isso também teria que acontecer. Então, eu acho que assim, tá feio já para a gestão, né? Acho que não precisa ficar nessa coisa de ficar buscando culpado, né? De ficar só jogando para trás e dizer que é Edivaldo. Acho que tem que assumir as responsabilidades. E essa questão do transporte público, para a população compreender, a população vê muito, anda de ônibus, a população sabe o que é isso, né? Mas essa questão do transporte público ela é latente já há algum tempo. Qual o meu papel nisso? Gostaria de enfatizar isso aqui para seguir para o meu próximo compromisso. Meu papel nisso, desde os 14, 13 anos de idade, 15 anos de idade, que eu faço militância no movimento estudantil, seja em grêmio estudantil, seja em diretório central de estudantes, seja em coletivos de juventude. Sempre lutei contra aumentos de passagem de ônibus, seja eles na gestão de João Alves ou do próprio Edivaldo Nogueira, né? Sempre lutei pela melhoria na frota desse transporte, sempre lutei por licitação. Quando eu chego à Câmara, o objetivo nosso é instrumentalizar as coisas que a gente acredita e que a gente luta para que isso se transforme em lei. É a gente fazer com que as nossas bandeiras sejam pautadas e se transformem em leis. Acho que essa é a grande coisa. E acho que a Emília está perdendo uma oportunidade. Porque se isso sempre foi uma luta dela e de Ricardo Marques, porque Narciso perguntou há pouco aí, como votou Emília? A Edienes disse, ela estava licenciada, ou seja, prova que isso aconteceu antes da eleição, que era no período em que ela estava licenciada. Ela ficou licenciada durante o período eleitoral. Mas como votou Ricardo Marques? Ricardo Marques votou a favor desse debate. Como votou o vereador Isaac, que é o líder de Lúcio Flávio? Ele votou a favor desse debate. Lá atrás, e aí eu quero concluir com isso. Vereador, lá atrás, na sessão de hoje, sim, permanecerá o mesmo clima das sessões anteriores, movimentos sociais, mobilização, etc. Qual é a sua previsão de clima para essa sessão de hoje? Veja, pelo que eu tenho conversado com os ex-rodoviários, as pessoas que foram demitidas, né, desse Grupo Progresso e não receberam até hoje, né, suas dívidas trabalhistas, pelo que eu tenho conversado, eles dizem que só saem de lá na hora que votar esse veto, né? Agora, eu só queria concluir o raciocínio com uma coisa. Sim. Né? Se Emília ela fala do sistemão e ela, por exemplo, rompe com a torre para dizer que rompeu com o sistemão, e eu lembro que no ano passado o Ricardo Marques, ele dizia muito, Camila, isso daqui vai gerar um caos na cidade. E lembro muito também agora que a torre vai sair, não vai sair, meu Deus, isso vai gerar um caos. Perceba como é que as coisas são. Ela teve coragem de enfrentar o tal do sistemão da torre. A cidade, né, ela não está um caos. Vamos dizer que a empresa esteja se adaptando ainda a isso. Mas a vida, ela segue, ela está seguindo, né? Agora, por que o sistemão e o combate do sistemão da torre
ele não é a mesma coisa que o combate do Sistemão da Progresso, porque a prefeita, ela enfrenta a torre que prestava um serviço de qualidade na cidade, né, que deixava a cidade limpa. Mas por que no caso da torre ela faz isso, mas no caso da Progresso, que é a maior vergonha da cidade, isso continua? Eu acho que são questões que têm que ser colocadas, né? Acho que Lúcio Flávio está no... Enfim, acho que Lúcio Flávio, que está aí, tem que refletir também sobre isso. Emília tem que refletir sobre isso. Ricardo Marques. Acho que a sociedade tem que refletir sobre isso, porque a sociedade pede mudanças, né? Então, no mais, Narciso, agradeço muito. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. Lúcio Flávio, tenha um bom dia a você e todos os ouvintes aí, Narciso. Forte abraço. Lúcio, fica à vontade para se contrapor aos argumentos do vereador Camilo. Tem ouvintes aqui também, viu? Um batalhão aqui para você enfrentar. Bom, tem cafezinho, tem água ali, então você vai enfrentar tranquilo. Primeiro eu quero apenas ensinar ao vereador Camilo que Emília não assinou decreto de gestão anterior nenhuma, né? Parece que ele não entendeu a diferença de um decreto para um parecer de procuradoria. É óbvio que os nossos ouvintes não têm a obrigação de saber disso, mas o vereador tem a obrigação de saber disso, que trata-se do parecer da procuradoria do município. O que é a procuradoria para o ouvinte? Procuradoria é a banca de juristas, advogados que vão dar defesas ou contraposições de posições da prefeita. Se juridicamente está certo, se juridicamente está errado, se há alguma repercussão judicial desta ou daquela decisão. Então, a Procuradoria foi que emitiu parecer dizendo faça ou não faça assim ou assado. Emília não assinou decreto de ninguém, jamais ela faria isso. Quem conhece minimamente a nossa prefeita sabe que não é da personalidade dela fazer isso. Agora, já que eu não queria entrar nesse nível de debate, mas já que o vereador petista falou sobre mentira, então eu não queria trazer isso aqui. Mas quem está mentindo e flagrantemente usando uma causa nobre, social, que é os trabalhadores da Progresso, usando eles como massa de manobra, mentindo como normalmente todo petista faz, é Camilo. Porque ao dizer que está defendendo o trabalhador da Progresso, mandando cortar o subsídio da Progresso, na verdade, ele está dizendo, olha, a Progresso está rodando e recepcionando passageiros, mas eu não quero que pague. E aí os salários desses funcionários serão pagos vindos de onde? Do bolso do Camilo? Eu quero dizer que esses funcionários que estão sendo enganados por um vereador que está fazendo aí politicagem por um tema tão sensível, que é desemprego, verbas trabalhistas, demissão. Não é brincadeira o que está acontecendo com esses funcionários. Não dá para usar eles como bucha de canhão e massa de manobra enganando. E vai pagar como esses funcionários se Emília não tivesse pago o subsídio? Os demitidos que estão lá, que estão fazendo protesto, então seriam massa de manobra nas mãos do vereador Camilo? Estão sendo enganados. Isso é mentira. Vamos falar a verdade. Eu não queria entrar nesse assunto, porque isso é a pauta dele. O partido que se diz dos trabalhadores usa muito o trabalhador em favor das suas politicagens. Mas vamos dizer a verdade. Como é que se paga salário? Com dinheiro. E quem está subsidiando a diferença tarifária, a diferença do que o passageiro não paga, é a prefeitura através de subsídio. O que é que Emília fez? Emitiu o decreto dizendo esse dinheiro tem que ir para o trabalhador. Alô, Progresso, está aqui decreto emitido em janeiro. É para pagar trabalhador. Se não está fazendo, em 30 dias sai. Não tem agonia, não tem desespero. Mas, como essa turma precisa torcer do quanto pior, melhor, eu lamento muito. Eu só queria... Eu concluí a minha parte, porque não. Eu preciso responder. Não, você vai ter muita parte ainda. Então tá. Fica à vontade. Porque tem algumas informações, por exemplo, o Camilo disse que Emília cometeu crime. Isso, ele é um vereador, falou publicamente, está registrado aqui. Eu quero que o Camilo apresente qual é o crime, tendo em vista que a prefeita é a única que está preocupada que os trabalhadores recebam quando ela está pagando em dia os seus subsídios e vai cumprir que o serviço da população seja cumprido de qualidade. Então, a única pessoa nessa história aqui que está tratando de cuidar do servidor não é quem quer que pare de dar o dinheiro pela passagem, não. É a Emília Correia, que disse para pagar servidor. Na licitação que vai ser feita, é exigido não apenas a certidão negativa que está em dia,
com a dívida trabalhista. Não. Ao longo da licitação, tem que estar comprovando a adimplência com obrigações trabalhistas. Então, isso é falar a verdade. Já tivemos aqui hoje o debate entre o vereador Lúcio Flávio e o vereador Camilo. Continuamos agora com o vereador Lúcio Flávio aqui nos estúdios. Muitos áudios de ouvintes para interagir com o vereador. Mas antes, rapidamente, Magna Santana, sua pergunta. Obrigada, Narciso. Bom dia, Flávio. Bom, meu questionamento é voltando a entender toda essa dinâmica que a gente precisa e a população muito ociosa, independente aí como o Flávio, a gente tem acompanhado, inclusive, viu, Flávio, só a título, e ela até pediu aqui até o espaço, eu disse, vamos ver se a gente consegue, que é o pessoal dos ex-rodoviários. Não é de agora a manifestação dos ex-rodoviários, mas de lá para trás, mas desde a gestão passada, viu, Flávio, da gestão Edivaldo Nogueira, que é essa luta dos rodoviários. Então, eu acredito, por acompanhar, também não estou com, como diz outro, né, de procuração para defender ninguém, mas a título de estar acompanhando na porta do fórum, lá no centro administrativo, ali na Desembargador, é uma luta danada do que a gente vem aqui, o Jornal da FAM e outros colegas de imprensa acompanhando o sofrimento de ex-rodoviários em busca de receber os seus direitos. E eles, de alguma forma, estão protestando em vários locais, não é só ali. Então, de repente, falar que é só por uma questão política ou para beneficiar o B, enfim, eu não sei, mas lhe digo que isso já é antigo. Da mesma forma, também, como o vereador Camilo vem dizendo, ele batia muito na gestão de Edivaldo Nogueira e nas entrevistas também em relação ao que aconteceu com o transporte. E está hoje aí, esse caos é também culpa mesmo, responsabilidade, podemos assim dizer, tem uma cota muito grande. Então, ou seja, isso já vem acontecendo e Narciso também é testemunha. Mas vem um questionamento para que as pessoas entendam que se quer que melhore esse serviço, esse transporte, ninguém aguenta mais o que está acontecendo, independente de quem, seja a empresa, o Laranjal, seja lá o que for. Então, esses recursos, eu queria que você pudesse explicar, porque eu vi alguma coisa, fala sua, e eu não sei se eu entendi errado, mas se esse dinheiro do subsídio, existe alguma possibilidade, e eu queria que você pudesse explicar melhor, porque não ficou muito claro, ou eu entendi errado, que poderia ser destinado, fazer algum tipo de acordo com o Ministério Público, para que, por exemplo, os recursos do subsídio, a prefeitura pudesse, ou alguém, ou alguma entidade pudesse receber e pagar diretamente aos trabalhadores. Eu queria que você pudesse explicar melhor se é que isso foi realmente ventilado, se a ideia é sua, se é da gestão, por favor. Muito bem, Magna Santana. Antes, um recadinho para você que mora aí na Barra dos Coqueiros. Na Barra dos Coqueiros, o IPTU baixou, ficou mais barato. Enquanto em outras cidades o IPTU está subindo ou congelando, na Barra ele está derretendo. Além de estar mais barato, se você pagar a cota única até 20 de março, terá mais 15% de desconto. Prefeitura da Barra dos Coqueiros, cuidando da nossa gente. E lembrando, hein, gente, neste final de semana, a Prefeitura de Aracaju retoma com tudo a programação de shows dos 170 anos da capital. De 14 a 17 de março, a partir das 17 horas, a nossa cidade vai respirar música para todos os gostos. E olha, só quem vai estar na festa: Joelma, Raça Negra, Fernanda Brum, Juninho, Ale, Mestrinho, Samba do Arnesto, Titãs, Nona e muito mais imperdível. Já marca na agenda e vem curtir essa celebração especial na Orla de Atalaia e na Praça Fausto Cardoso. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. Lúcio, responde a Magna Santana para a gente poder botar ouvintes no ar. Perfeito. Eu até agradeço essa pergunta da Magna, porque, veja, ela corrobora com o que eu falei anteriormente. Como é que você quer defender pagamento de salário cortando o pagamento das passagens, que a prefeitura, do complemento da passagem que a prefeitura paga sob o nome de subsídio? Como é que você quer que pague funcionário se você quer que a empresa não receba dinheiro? Que conta é essa? Eu me referi, Magna, exatamente ao fato de que usar o sofrimento do trabalhador, que é sofrimento, que é desumano, trabalhar e não receber, usar isso como instrumento de politicagem e convencimento, mentindo que a solução para o funcionário receber é cortar subsídio, é tirar a empresa do sistema e vai
Pagar de que forma? Aí que você vai ver se os funcionários não receberem. Então, não é esse o cerne da questão. O cerne é: tem que melhorar o serviço e tem que pagar trabalhador. O que é a verdade em tela? Decreto da prefeita Emília Correia em janeiro. Os pagamentos, decreto da prefeita Emília, devem ser feitos, está aqui em tela, decreto de número 8.011. Prefeita Emília Correia, fica estabelecido o valor correspondente, artigo 2º, correspondente ao subsídio tarifário concedido deverá ser utilizado preferencialmente para o pagamento da folha salarial das empresas beneficiárias. Cabe à prefeita dar a ordem. O cumprimento, a justiça pode colaborar. Preferencialmente não é uma determinação, é uma sugestão à empresa. A empresa cumpre se quiser. Porque o dinheiro é da empresa. Então, cabe à prefeitura dizer assim, olha, eu quero que esse dinheiro pague. Da mesma Agora, forma, o dinheiro que entrou no caixa é da empresa. Da mesma forma, a questão da orientação da Procuradoria-Geral do município. O prefeito pode seguir ou não, o prefeito ou a prefeita de plantão pode seguir ou não a orientação. Pode tomar uma decisão política e, obviamente, assumir as consequências da decisão que tomar. É exatamente o que você falou. Um procurador aponta para o prefeito, não faça isso. Se ele fizer, ele assume juridicamente e pessoalmente essa tomada de decisão, tendo um parecer oficial contrário a isso. Aqui a prefeita está pagando, o dinheiro é da empresa, mas ela diz, olha, eu estou pagando, mas eu quero que você pegue esse dinheiro e pague ao funcionário. Se a empresa, como o Magna perguntou, mas tá, como é que faz obrigar eles a cumprirem esse decreto? Só a justiça pode cumprir. Quando o dinheiro entra no caixa da empresa, quem obriga é a justiça. Então, eu acho que a população... A lei já não seria uma obrigação? Se disser bem assim, olha, a partir de agora só recebe quem tiver com os direitos trabalhistas em dia. Não obrigaria a empresa a pagar em dia, resolver os atrasados e pagar em dia para continuar recebendo? Se as empresas que operam hoje no sistema de transporte fossem contratadas no contrato correto, num processo licitatório e que tinha essas regras do jogo envolvidas. Não é o caso em tela. Essas empresas estão num contrato extremamente precário, equivocado, mal feito. As empresas foram sucateadas por uma má gestão da administração passada e agora querem colocar um BO passado no colo da Emília. Não vamos aceitar ouvir isso. O povo aqui no Jornal da Fã, 7h15. Vereador Lúcio Flávio enfrentando aqui este tema polêmico e que vai render bastante hoje na Câmara de Vereadores de Aracaju. Lembrando a você que a Qualitycar, empresa referência nos serviços de funilaria e pintura automotiva, está de casa nova. Pois é, agora com uma novidade também, viu? O serviço de estética automotiva. Então, se você ama seu carro e quer que ele esteja sempre impecável, nos faça uma visita. A sua satisfação é a nossa prioridade. Podemos deixar seu carro brilhando de novo. Avenida Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, número 2720, Coroa do Meio. Ou agende sua visita através do telefone 799-9960-5609. 999-60-5609. Atendemos particulares e segurados. Qualitycar, onde seu carro ganha vida nova. Põe o povo no ar, Wendel Lessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Eu sou taxista aqui de Aracaju. E eu estou ouvindo aí seu programa e concordo com o Camilo. Veja só, para mim fazer um desbloqueio do meu alvará para licenciar meu carro, eu tenho que passar hoje na SMTT por 2 vistorias. Uma pré-vistoria e depois, para pegar o alvará, outra vistoria. Por conta de pessoas que compraram seus carros de alto valor e nunca foram lá botar uma faixa no carro e nem um taxímetro. Enquanto eu, que sou correto, e a maioria são corretos, estamos passando por isso por conta de pessoas que se utilizaram de carros de alto valor, que não faz a função de taxista, certo? Então isso é um absurdo. Eu gostaria de saber de Camilo também, porque eu vi uma entrevista do líder do governo aí, da prefeita, se tem algum projeto na Câmara que diz que vai aprovar uma lei para os táxis de Aracaju prestar o serviço para a prefeitura,
se isso existe algum projeto na Câmara já sobre isso ou não, que o líder tinha falado numa entrevista. Obrigado, Narciso. Um abraço. Obrigado, Dé, pela sua participação. Põe outro ouvinte. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem o Jornal da Fã. Quem fala é Santa Maria. Narciso, o vereador Camilo, ele tem toda a razão, entendeu? A empresa Progresso não tem mais condições de operar. O povo não quer a prefeita. Tem que entender isso. Isso vai sair muito caro para a prefeita com esses ônibus sucateados, esses ônibus velhos. Agora, interessante, Narciso, uma pergunta que eu faço ao vereador e eu faço aos demais vereadores de Aracaju, da onde sai o dinheiro da Progresso para comprar ônibus? Porque ele não paga os salários em dias. Motorista que não são de carteira assinada, são diarista. Entendeu? Eu queria saber só isso. Porque o Ministério Público não vê, ninguém vê. Então, essa fica a minha pergunta. Eu, Santa Maria, onde foi o milagre? Narciso, bom dia, Cláudio Vasconcelos. É interessante o vereador Camilo trazer essa situação dos ônibus em 2025. É como se 2024, 2023, 2022 não existisse esse problema. Ou seja, em 2025 é questionado essa situação. Claro que tem que rodar, né, totalmente legalizado. Isso é óbvio. Agora, ele trazer uma questão de licenciamento para 2025, mas não trouxe, né, em 2024, 2023. Enfim, fica aí a reflexão. Olha, falta um programa, estamos às ordens no Sertão. Cláudio Vasconcelos. À vontade, vereador, para responder a esse, para a gente poder colocar mais. Perfeito, eu vou de trás para frente. Gostei dessa pergunta do ouvinte. Onde estava a oposição na gestão passada, no verão passado, nos 4 mandatos passados? Parecem que num sono profundo adormeceram ou estavam rindo à toa num paraíso. Agora, 60 dias de governo com um BO e um pepino feito na gestão passada, a turma está querendo colocar a bomba no colo de Emília. Não vai colar. Agora, eu quero fazer... eu quero concordar, por mais que vocês possam estar surpresos com os 2 ouvintes que criticaram aí latas velhas e ônibus velhos. Vocês estão certos. Não era para estar rodando. Ninguém quer isso. Ou quem foi a prefeita que trouxe o primeiro ônibus elétrico para Aracaju? Quem foi que trouxe? Circulando aqui para teste. Quem foi que apresentou já agora projeto de lei para comprar 30 ônibus elétricos? E quem foi que já conseguiu no PAC mais outros ônibus elétricos para vir a gás 0 quilômetro? Quem é que agora vai apresentar, já no aniversário de Aracaju, renovação de frota e nesses próximos 30 dias, quase 100 ônibus novos vindos aí aos pouquinhos de cada empresa que conseguir se manter? Então, deixa eu falar uma coisa para ficar muito clara. Quem quer ônibus novo em Aracaju é Emília Correia. Quem não quer lata velha correndo aqui é Emília Correia. Problema é o seguinte, o BO que causaram lá atrás querem colocar o pepino, o abacaxi para a prefeita descascar. Esse BO e esse filho, quem pariu, Matheus que balance. Assuma o que vocês fizeram. Agora, o que ela está fazendo? Ônibus elétrico novo, ônibus a gás novo, dinheiro do PAC e dinheiro que está... proposta sendo apresentada na Câmara de Vereadores para a gente renovar a frota. Nós queremos ônibus novos. Nós somos contra sucatas rodando e defendemos o dinheiro do trabalhador. Que se fique claro e se registre aqui nessa entrevista. O projeto de sua autoria que você ia citar, do desculpe, taxista. Verdade. Nós apresentamos o projeto chamado TaxGov. Antes de apresentar, como eu sou vice-líder, perguntei à prefeita o que é que ela achava sobre isso. Ela disse que já gostaria de fazer o que é TaxGov para a população entender. Eu peguei esse modelo, foi usado pelo governo Bolsonaro lá em Brasília. O que é que ocorre, Narciso? A prefeitura tem vários órgãos e aí cada órgão vai fazendo contratos de... Locação de carros. Um monte de contrato de locação de carro. Às vezes o carro fica ocioso, às vezes fica parado no ar-condicionado, às vezes nem usa para ir o servidor interórgãos e tal, visitar, fazer inspeções. O Bolsonaro fez o seguinte: carros somente para quem precisa de segurança, primeiro escalão, proteção ou efetiva emergência. Todos os demais que não têm efetiva emergência utiliza a frota oficial, que é qual é a frota oficial hoje do município de Aracaju?
os táxis que são permissionários. Então, a gente vai entregar para os taxistas o projeto TaxGov, que é o que é isso? É fazer com que os taxistas sejam exatamente o que eles são, a frota oficial do município, e que ao invés de termos muitos e vários contratos de locação de veículo, alguns até esquisitos e estranhos, a gente tenha entregue essas corridas para o taxista, que são de fato a verdadeira frota oficial. E sofrem muito com essa nova modalidade aí de mobilidade, que são os motoristas de aplicativo. Os taxistas tinham o mercado 100%, agora não tem mais, dividem mercado, e a gente faria essa entrega. A prefeita gostou dessa ideia, a gente só vai desenhá-la de como executá-la, mas o projeto já foi apresentado. Põe o povo no ar, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso, bom dia a toda a família da FAM FM, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, vereador Camilo Daniel. Realmente, assim, eu concordo com tudo que você está dizendo. A empresa recebe subsídio, a empresa está sem condições, mas e os trabalhadores com seus salários atrasados? Será que não conseguem pensar que são famílias que estão vivendo sem dignidade, sem poder arcar com seus compromissos, sem pagar com seus aluguéis, sem poder pagar suas pensões alimentícias, sem poder se cuidar da sua saúde? Vamos parar de pensar no bem-estar da empresa. A empresa precisa funcionar bem, ela está levando passageiros, recebendo dinheiro de passagem e tem a obrigação de arcar com o salário dos trabalhadores, com os encargos sociais. O que é que se passa na cabeça de alguém que acha que uma empresa que não respeita o trabalhador pode e deve receber dinheiro público? Gente, são pessoas, seres humanos, que transportam outros seres humanos. E esses motoristas, esses funcionários da empresa, passando por necessidade, sabe Deus como fica o emocional dessas pessoas. Então, assim, que os vereadores pensem nos seres humanos que transportam outros seres humanos. E a empresa que não se estabelece direito é porque é mal administrada. Aqui é Marta, do bairro José Quadro de Araújo. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, sua produção. Vereador Camilo, o vereador Lúcio Flávio, que vai falar daqui a pouco, e ouvintes desse programa Campeão em Audiência. Já tá falando. Olha, Narciso, Camilo está repleto de razão. Não só Camilo, como todos os usuários do transporte coletivo da Grande Aracaju. Emília está rasgando um legado dela. O Ricardo Marques, que tanto criticava recentemente quando estava na Câmara, parece que está dormindo em berço esplêndido. Atenção, Ricardo, você é um grande jornalista, uma pessoa que muito me admira pelo seu trabalho recente na Câmara. Emília, uma atuante vereadora. Como é que de uma hora para outra as coisas mudam assim? Agora eu entendi o slogan da campanha de Emília. É desse jeito. Então é do jeito que ela quer, né? Mesmo em detrimento do povo, do usuário. Porque olha, Narciso, assim como esses ônibus estão quebrando, incendiando, andando com portas abertas, no dia, e aí Deus tenha misericórdia, mas no dia que aconteceu um acidente com vítima fatal, aí eu quero ver se chorar leite derramado, porque é inadmissível. Emília, o sistemão que você quer abrir, abra no CETRANSP, abra na SMTT, abra nesse sistema precário de transporte coletivo. Que vergonha, prefeita Emília. Isso não é o que Camilo está pedindo, é o que a população da Grande Aracaju pede. Não tem justificativa, é proteção ao Grupo Progresso. Miltinho do Cardoso para o Jornal da FAM. Bom dia, Narciso, bom dia a toda a sua região de ouvintes. Bom dia, rapaziada do programa. Narciso, esse veto de Emília, aí é um tiro no pé, rapaz. Aí é um tiro no pé. Está provado que político não é do lado do povo. Político é do lado dos empresários, é do lado deles. O povo é que se ilude, cai na artimanha. Aí, Emília está do mesmo jeito de Edivaldo Nogueira. Aliás, ainda pior do que Edivaldo Nogueira, que Edivaldo Nogueira não votou a favor do projeto e depois vetou. Aí o menino está dizendo que ela votou a favor do projeto e agora ela veta. Então, para mim, é pior do que Edivaldo Nogueira. Rapaz, é brincadeira, isso é um tiro no pé. Esse sistema
de só passar subsídio, esse tipo de coisa, quando apresentar todas as despesas pagas, como folha de pagamento, fundo de garantia, tudo isso, isso é coisa velha. Isso já funcionava na Petrobras. A Petrobras só pagava a fatura daquelas empreiteiras depois que elas apresentavam quitações sociais delas. Tá aí uma parte do áudio do Walter do Orlando Dantas. Eu tive que cortar, Walter, porque eu recebi aqui, vereador, um áudio agora que eu gostaria de colocar para que você pudesse se posicionar. Segundo informações, esse áudio está circulando em grupos vinculados aos odontologistas. Seria um aliado de Emília que teria mencionado um acordo com você. Quem nos manda este áudio é a página Fato Sergipe, meu querido Vitor Vieira, que acaba de me enviar aqui. Põe no ar para a gente poder ouvir. Boa noite, caros colegas. Colega João Roberto falando aqui. Fui candidato a vereador pelo PSDB, apoiando a doutora Emília Correia. Hoje, com satisfação de ser a nossa prefeita eleita de Aracaju. Eu quero falar aqui para vocês com relação a essa alteração na forma de cobrança da vigilância sanitária, que assinei uma carta de intenções como então candidato a vereador no primeiro turno, junto ao CRO e o Sinodonto. Não é? Uma carta de intenções onde contemplava eu, se eleito, alterar essa forma de cobrança. Né? Infelizmente não fui eleito, mas tive a grata satisfação de levar a doutora Emília Correia no segundo turno, tá? Que assinou essa carta lá no Conselho, né, perante o Sinodonto, e quero dizer a vocês que essa carta vai ser respeitada, segundo a doutora Emília Correia. Tá? E o nosso vereador Lúcio Flávio, o vice-líder da bancada de Emília, na Câmara de Vereadores, nos comunicou que esse projeto de lei amanhã vai ser vetado, porque é um projeto de lei realizado pela oposição, feito por um vereador da oposição. Tá ok? Isso é política, tá? Eles têm a minoria, não conseguem passar esse projeto de lei. E que a doutora Emília Correia autorizou já fazer um novo projeto de lei que contemple a odontologia, inclusive com alteração dessas taxas da vigilância sanitária aos profissionais de odontologia, com relação ao CPF, a CNPJ, com relação também a tamanho de áreas. Tá? Esse projeto todinho eu vou acompanhá-lo. Eu já conversei com o vereador Lúcio Flávio, e depois para passar maiores informações para vocês. Mas a doutora Emília Correia autorizou um novo projeto, tá certo? Contemplando a odontologia. Então amanhã um projeto vai ser vetado, é só uma explicação, vai ser vetado porque é um projeto realizado pela oposição. Ok, meus colegas? Então, forte abraço a todos e qualquer coisa estou à disposição de todos. Segundo o perfil do Instagram, Fato Sergipe, este áudio ele seria de autoria do Dr. João Roberto, que é um odontólogo, como ele próprio se identifica. É isso mesmo, Lúcio? Está sendo vetado porque é da oposição? Você teve esse diálogo com ele? Como é que você se posiciona? Não, veja bem. Veja o perigo de áudios circularem de maneira desavisada e até a fala completamente sem cuidado do Dr. João, né? Não foi isso. O que é que eu falei? A oposição hoje tem cerca de 6 votos. A situação tem cerca de 20 votos. Eu falei a ele, olha, projetos da oposição possivelmente tenham dificuldade de aprovação por uma questão meramente numérica. Não foi porque este ou aquele. Eu falei, olha, o projeto em tela, ao que ele se referia era um dos vetos, trata-se da questão de odontólogos, é um projeto que está sendo encaminhado pela oposição e, numericamente, a oposição não tem quantitativo de vereadores para vencer 20. Pronto. Esse é o fato. Não é que ele será votado. Veja a diferença de você dizer assim, não, a gente vai manter o veto ou derrubar o projeto porque veio da oposição. Não, é porque a oposição não tem quantidade numérica. Não é uma posição pré-determinada? Não é uma posição. Primeiro porque eu inclusive disse a ele que esse pleito dos odontólogos é um pleito justo, e que será atendido e contemplado além do que eles estão pedindo. Porque, em tese, esse é um projeto que a própria Secretaria
de saúde. Só para o pessoal entender, o que é que a gente está falando aqui, pessoal? É o seguinte, a vigilância sanitária hoje, ela cobra uma taxa única para a chamada licença de funcionamento de ambientes que tenham esse tipo de necessidade. Um consultório, um hospital. E a taxa é única para qualquer que seja o tamanho, ou seja, um hospital grande cobra-se a mesma taxa do que um consultório pequeno. E, além disso, os dentistas, quando mais de um usa o mesmo consultório, Narciso, mais de um terão que pagar por essa licença, sendo que a licença é do mesmo consultório. Aí os dentistas dizem, não é justo. Então, nós entendemos, em reunião que nós tivemos, que, de fato, há um equívoco nisso aí, mas que esse projeto não resolve o problema. Que é que resolveria? Primeiro, tentando proporcionalizar a taxa, que não é um pedido que os dentistas fizeram, mas a gente entende que é uma entrega até mais do que eles pediram. E segundo, realmente tem que ser uma taxa por ambiente. Dito isso, eu falei ao João, tanto a prefeita quanto a secretária de saúde estão sensíveis e concordam. O que é que seria, eu queria que você explicasse melhor, o que é que seria modificado, então, para uma nova iniciativa? Porque me parece que o projeto de Elber teria essa iniciativa. Não. Uma cobrança apenas por ambiente. Mas o projeto de Elber, ele ainda está vinculado à questão de um CPF poder pegar uma licença de um estabelecimento comercial, que é um consultório. No nosso encaminhamento seria que estas licenças elas fossem vinculadas ao CNPJ do consultório e aí seriam só quantos dentistas trabalhassem lá. Essa é a única divergência. E outra, viu? A gente pode até chegar ao entendimento que, por que não aprovar esse projeto e melhorar depois com a história da proporcionalidade? Então, eu acho que o João se equivocou, talvez por querer ser um porta-voz do segmento dele, era um candidato a vereador que representava os dentistas, talvez ele se precipitou. Você não fez essa afirmação a ele? A afirmação que eu disse e repito agora é a seguinte: a oposição tem 6 votos, a situação tem 20. Dificilmente a oposição, nesse momento, no dia que se chama hoje, né? Que amanhã esse número mude, alguém saia da situação, vira oposição, mas hoje, nesse exato momento, situação tem 20 vereadores, oposição tem 6. E eu falei, dificilmente a oposição conseguirá fazer projetos que atrapalhem a gestão, porque eles não têm quantidade. Ponto. Se ele quis dizer que a gente não vai aprovar esse, pode ser que aprove. Aí, talvez a resposta a essa sua pergunta seja quando sair o resultado hoje da votação. E quem sabe até esse projeto dos odontólogos seja aprovado, porque a gestão entende que é coerente o pedido. A forma é que pode ser melhorado, o projeto pode ser melhorado com o que eu lhe falei. O projeto não pede proporcionalidade da taxa. Dos 3 votos, dos 3 vetos, melhor dizendo, me corrigindo, quantos você acha que será mantido, quantos você acha que vai ser derrubado? Vamos ao povo interagindo com o Lúcio Flávio. Antes, deixa eu ler aqui algumas mensagens, Lúcio, na transmissão do nosso YouTube. Começar aqui de baixo para cima. O Alisson diz: a prefeita deveria agir como os bolsonaristas dizem. Intervenção na Progresso durante os 30 dias. Pegar o dinheiro da renda e repassa do subsídio e pagar os funcionários da empresa. A Marcela Ribeiro diz aqui: Edivaldo deixou as contas ok, pois a prefeita em 3 meses quer tomar 161 milhões em empréstimo. Queria que você se posicionasse sobre isso, Lúcio, sobre esse empréstimo também. O Ricardo Corrêa: na minha opinião, projeto melhorado não precisa ser vetado, precisa ser discutido e fazer a alteração que ele citou. O novo projeto elaborado pelo vereador de situação é para apenas ganhar o ônus. O Rogério Alves: ficou claro, se for da oposição, mesmo que seja bom para o povo, não passa. O Hugo Marques: exatamente isso, eles querem somente ser o pai da criança, nem que isso dificulte a vida da população por algum tempo. Lúcio, você é ótimo. Sou eu, Catiane, diz aqui a Catiane, parabenizando o vereador Lúcio Flávio. Teve outro elogio aqui em cima também, para depois não dizer que eu só estou colocando as críticas, viu, Lúcio? Deixa eu pegar elas aqui, porque a galera bate pesado mesmo. A gente fica movimentando as costas na academia e aqui também, porque a galera não perdoa não, viu? Cadê aqui o elogio? Bom dia, sempre demonstrando a verdade dos fatos. Bom trabalho, vereador Lúcio Flávio. Foi a Márcia Vitorino. Põe o povo no ar para interagir com o Lúcio Flávio. Bom dia, Narciso Machado. Narciso Machado, esse Lúcio Flávio falando... Assim, parece que Emília Corrêa, ela nunca foi vereadora, né? Ela nunca foi... Porque eu me lembro, a Emília Corrêa parece que passou 10 anos como vereadora, né? Ou foi 10 ou foi 8. Então, todos os projetos que tem na Câmara de Vereadores de Aracaju, ela sabe. Se ela participou ou ela não participava.
Entendeu? Ou ela não participava. Mas é normal, ele quer defender ela porque ele quer ser líder, né? Ele é vice ainda, né? Ele quer tomar o lugar de Isaac, né? Então ele tem que defender, tem que arrumar uma ruma de argumento para defender ela. A verdade é que a empresa Progresso, ela não vai conseguir sobreviver. A empresa deve mais de 500 milhões de reais, entendeu? E está recebendo dinheiro público e não está pagando o salário dos funcionários em dias. A pessoa passa 2, 3 meses sem receber um salário. Pergunta se ele quer passar 2 meses sem receber R$1. Como é que ele vai sustentar a família dele? Eu quero saber quando é que a culpa vai ser de Emília. Porque eu acho que eles vão passar 4 anos culpando Edivaldo Nogueira. 4 anos. Ela foi vereadora. Tudo que está acontecendo ela sabe. Que ela ficava na rua, ela e o vice, né? Ricardo Marques. Ricardo Marques, quando foi vereador, era um grande vereador. Era um cara que cobrava, mas agora, meu Deus do céu, eu não sei o que aconteceu com ele, não. Que agora ele tá meio morto. Morto. Ele tá. Mas é assim, é um poder, né? Quando chega no poder, sabe que é diferente. Quando chega você virar um prefeito, um governador, um presidente, é diferente de você ser um vereador, um deputado, um estadual, federal, um senador, né? É diferente. Narciso, bom dia, Marcos Barbosa. Eu estou ouvindo esse rapaz falando aí da Câmara, o vice-líder de Emília. A velocidade que Emília suspendeu a licitação deve ter sido a mesma que o tempo que ela recebeu isso aí, né? Se na gestão passada Edivaldo não entendeu que a empresa Progresso era ruim, ela agora entende, e o cara entendeu. Não é questão de velocidade, ela entendeu que a torre tem um contrato ruim, ela suspendeu. Então esse negócio vai muito a critério do freguês. Se eu gosto do projeto, eu suspendo, se não, eu deixo. Bom dia, Narciso. Bom dia aos dois vereadores, Camilo e ao Lúcio Flávio que vai entrar. Bom, sobre o Lúcio Flávio, ele já deu entrevista aí, ele falou que é normal, a prefeita, ela agora é prefeita, então quando ela era vereadora, ela pensava de uma maneira, e como prefeito pensa de outra. Está certo? Isto é correto? Diga aí. Fique à vontade, vereador. Primeiro que eu nunca disse isso, que isso é correto, que isso é certo. A única coisa que eu disse é que as pessoas querem cobrar que Emília seja uma vereadora de oposição, como ela era de oposição. E hoje ela é a prefeita. Eu não disse isso. Aliás, tem muita gente falando aí o que eu disse sem eu ter dito, como o próprio doutor João, o áudio que foi colocado aí, porque ele fala por ele, né? Esse é um áudio de autoria dele, apesar de ter usado o meu nome, e eu reitero aqui o que eu disse. O exemplo é Emília. Emília era de oposição, nunca teve maioria, dificilmente teve projeto aprovado ao longo dos seus mandatos, porque ela era de oposição, a maioria era a situação, projeto de Emília era aprovado? Não, por melhor que fosse, ela não tinha voto suficiente para aprovar. Então, essa é a minha fala, eu estou dito isso, pode gravar e guardar. Respondendo aos demais, Emília, disseram aí, Emília está rasgando a biografia. Veja, se Emília está rasgando a biografia por não assumir um problema que não foi ela que causou, ela vai assumir aquilo que ela vai fazer daqui para frente. Quem contratou a Progresso não foi Emília, quem a colocou nesses contratos precários não foi Emília, mas quem está resolvendo essa bagunça desses ônibus é a Emília. Então, rasgar a biografia porque está renovando frota, porque está trazendo ônibus elétrico, porque está comprando ônibus novo, porque está direcionando verba para pagar trabalhador, porque está resolvendo a bucha. Então, se isso for rasgar a biografia, a gente respeita quem pensa diferente. As melhorias do PL, ô Narciso, só para deixar claro, o ouvinte disse, não, Lúcio... Não aproveita e fala logo da questão aproveitando que você vai falar do projeto de lei, da questão da votação do outro projeto que você queria falar sobre o projeto de Camilo. Ah, tá. Eu fiz questão de mostrar ao apresentador Narciso Machado os protocolos do EDOC aqui, da Câmara de Vereadores de Aracaju, que mostra que o projeto de Camilo foi aprovado no dia 10/12/2024, tendo a última sessão sendo votada no dia 27/11. Que eu saiba, isso é após a vitória da Emília Correia. Então fica aqui para o ouvinte
interpretar quem está mentindo para quem. E aí, dito isso, para encerrar respondendo as pessoas, Lúcio não está aceitando os PLs para melhorar eles através de um projeto dele, para assumir autoria. Não é verdade. A autora dessas melhorias será a prefeita Emília Correia. É projeto dela, a intenção dela. Eu apenas, como vice-líder, estou tratando do assunto junto com o Isaac, que é o líder, com os colegas da Câmara. Não será de autoria do Lúcio Flávio, registrando aqui publicamente. Por fim, Lúcio quer ser líder. Deixa eu lhe falar. Deixa Isaac cumprindo o papel dele de líder. Está muito bem, eu estou muito confortável como vice-líder e satisfeito. E no dia que a prefeita Emília não me quiser como vice-líder, eu continuarei como apoiador, base de apoio da Emília. O que eu sou é apoiador. Como vice-líder eu estou. Se ela achar que eu sou o melhor apoiador sem ser vice-líder, está tudo bem, continuo porque eu conheço a Emília de perto. E sei que o que estão fazendo dela é cobrança precipitada, barulho e injustiça. Com relação à expectativa de manutenção ou derrubada dos vetos, entre os 3 projetos, o que é que você acha que vai acontecer? Bom, eu acredito que, como a questão dos odontólogos, nós deixamos claro que é um pleito justo e que o projeto poderia até passar, se a derrubada do veto, né, poderia até passar, porque a gente tem a intenção até de ampliar o que eles pediram. Então, esse é um veto que eu acredito vai depender muito do entendimento dos colegas vereadores, mas o do subsídio de ônibus, acredito que ele será mantido, e o do ISS, a gente também tem uma entrega e uma oferta para os donos de escola, uma alternativa melhor para a solução dos problemas dele. Essa é a expectativa, mas a gente só vai saber na hora da votação do plenário lá na Câmara, né? Qual é o clima na bancada? O que é que você tem sentido, assim, pelo que você tem conversado com os vereadores? Como a Emília conseguiu, através da história dela, né, no parlamento, uma maioria histórica, Narciso, eu acredito que nunca se viu uma prefeita ou um prefeito da capital nutrir tanta confiança da Câmara de Vereadores como a Emília conseguiu conquistar a confiança em tão pouco tempo. Então, bastou-se alguns meses para que os vereadores entendessem a boa-fé e a boa vontade dela, para dar o tempo necessário para ela arrumar a bagunça que foi deixada Aracaju. Quem não lembra que Aracaju virou o Réveillon no lixo, né, por conta dos problemas que tivemos com a coleta de lixo. Então, eu acho que por conta dessa maioria, que acredito que nunca teve, o Narciso, eu acho que o clima está muito tranquilo, apesar dessa polêmica dos vetos, porque estão induzindo a população ao erro. Você não pode alegar que tem que cortar subsídio para dizer que é para defender trabalhador. Não, porque se você cortar subsídio, o trabalhador não recebe o dinheiro dele. Então, acho que as alegações estão sendo levianas, estão usando os trabalhadores da Progresso como massa de manobra, usando eles uma dor, né, que precisa ser resolvida como massa de manobra de politicagem, e isso não é justo. Então, o clima está tranquilo, apesar de todo esse barulho da oposição, acho que a gente vai conseguir transformar Aracaju. O João Carlos Lima diz aqui: gostaria de parabenizar o amigo vereador Lúcio Flávio pela forma educada, clara e inteligente que ele defende seu posicionamento em contraponto às críticas que recebe. Alto nível de debate. Nossos ouvidos agradecem. Parabéns. Vereador, com relação ao empréstimo, 161 milhões, menos de 3 meses de gestão. Qual a necessidade dele e como é que se daria o uso desses 161 milhões? Parte deles para comprar ônibus, parte para construir uma usina, comprar carregadores elétricos. Como é que vai se dar isso? Primeiro nós precisamos entender que carregadores elétricos é um tema sensível e atual, né? Nós tivemos problemas, inclusive, com a Defesa Civil aqui de Aracaju, acerca de como a gente vai adaptar a nossa sociedade para receber esses carros elétricos, né? E agora ônibus elétricos. Sim. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós precisamos de novos ônibus em Aracaju. E a gente, óbvio que toda licitação é imprevisível, a gente tem expectativa de fazê-la em 6 meses, mas uma empresa pode judicializar e a gente não tem controle sobre isso. Então, prevendo que a solução é a licitação, que iremos fazer uma nova licitação, mas que não sabemos, apesar da expectativa de 6 meses, quando ela será conclusa, eu acho iminente a necessidade de compra de novos ônibus. Então, a prefeita foi ao governo federal, foi a Brasília, conseguiu recursos do PAC para comprar os ônibus tradicionais, a gás, e agora está fazendo essa proposta para aquisição de ônibus elétricos, que foi o que foi aprovado pela população, testado aqui em Aracaju, promessa cumprida. Quanto aos detalhes desse empréstimo, o projeto de lei chegou ontem, foi ontem,
à Câmara de Vereadores anteontem, e eu não me debrucei sobre ele. Então eu quero pedir, para não ser leviano, para que eu me aprofunde mais para poder trazer a notícia, essa informação para a população. Põe mais ouvintes no ar, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Aqui tem o Neném falando. Narciso, eu ouvi agora atentamente, né, a fala do vereador Lúcio Flávio com relação ao TaxGov, é um projeto que ele está elaborando aí para que possa inserir, né, os taxistas no plano, né, na prestação de serviço público, né, da prefeitura. Existe alguma possibilidade também de isso ser visto para os transportadores escolares que também sofrem, né, com a invasão aí dos clandestinos, dos carros de aplicativo, inclusive até dos próprios táxis, né, fazendo o serviço que lhe é peculiar, né? Gostaria de saber se tem alguma visão com relação ao transporte escolar também de Aracaju para tentar ajudar, porque da pandemia para cá existe uma dificuldade muito grande da nossa categoria. Obrigado, Narciso, um forte abraço. Narciso, bom dia a todos. Professor Claudemir, por ironia do assunto, tem um ônibus quebrado agora, da Tropical, em frente à empresa Progresso. A Tropical é tudo da Progresso mesmo, né? Essas empresas menores são todas da Progresso também. É o ônibus quebrado, lotadíssimo de pessoas descendo na rodovia. E aí o vereador Lúcio aí alegando que é algo novo essa manifestação dos rodoviários agora, que o outro vereador estaria usando eles como massa de manobra, né? Para o início dessa gestão agora. Mas a vida inteira, Narciso, eu passo em frente a essa empresa aí, desde que eu sou criança, e sempre tem manifestação dos profissionais com relação à falta de pagamento, férias, etc. Então a vida inteira a Progresso agiu assim, certo? Nas gestões anteriores houve uma espécie de protecionismo com relação a essa empresa, e a prefeita atual tem feito o mesmo dessa forma. Não tem para onde correr, então não é algo pontual, novo, moderno. Isso aí sempre existiu. A empresa sempre agiu dessa forma e não está fazendo diferente agora. Narciso Robson Nascimento do Grajaú, bom dia a todos. Na administração pública, uma coisa primordial e inicial em qualquer processo de licitação, de compra, de qualquer coisa, é o fornecedor, no caso, o prestador de serviço, está totalmente quite com as certidões negativas. 6. Do Estado, do INSS, da Prefeitura, do Fundo de Garantia, do TRT. É inadmissível, é inconcebível que uma empresa que não tem essas certidões receba um benefício de um órgão público. É extremamente perigoso essa abertura, essa possibilidade. Sem contar que ela tem um passivo trabalhista que não está sendo nem movido com esse recurso. O serviço de prestação de transporte coletivo é o único serviço que você recebe adiantado. As empresas compram os vales transporte, fornecem aos seus trabalhadores, e esse recurso vai direto para as empresas. É realmente inconcebível esse tipo de comportamento da Prefeitura de Aracaju. Obrigado, Narciso. Vai mais um para a gente poder finalizar. Narciso, bom dia. É estarrecedor a gente perceber o que é que acontece no sistema de transporte público de Aracaju, certo? Edivaldo tem vários acertos na gestão dele, só que o grande erro foi ter mantido, né, essa corja, né, que se perpetua no sistema de transporte público de Aracaju. Esse vereador que está aí disse que foi funcionário do grupo VCA, né? Ainda mandou um abraço para Laurinho, aquele que deve há não sei quantos mil anos aos trabalhadores, né, que ele não pagou salário, rescisão, FGTS. É a mesma coisa que a Décio Monteiro faz, certo? A história é a mesma, certo? Laurinho foi ser suplente de senador, né, do senador Eduardo Amorim à época, quebrou a VCA porque botou dinheiro na campanha do Senado.
A Diécio Monteiro foi candidata a deputado federal em 2014, se eu não me engano, né? E fez a mesma coisa. Quebrou a Progresso para botar dinheiro porque achava que ia ser eleito. E essa corja tá aí, mangando da cara do povo. Aí chega um desqualificado, feito esse vereador, para estar defendendo que só vai receber dinheiro se pagar subsídio. Não, amigão. Não é o subsídio desse ano que está devendo, não. Certo? São famílias que estão aí sem receber há 4, 5, 6, 8 anos, que saíram, que vai para a justiça e não consegue leiloar um ônibus dessa empresa. Até quando vai ficar nessa? Volto a repetir, um dos grandes erros da gestão de Edivaldo foi não ter dizimado a Progresso do sistema de transporte público de Aracaju, certo? Agora fica aí essa corja, né? Que isso é quase uma formação de quadrilha, né? Defendendo o indefensável. À vontade, vereador, para a gente poder finalizar. Bom, primeiro para corrigir, eu nunca trabalhei na VCA, né? Eu acho Foi que Graça que você falou, né? Eu trabalhei na Graça, as empresas de transportes coletivos no bairro América. Tenho muito orgulho de ser meu primeiro registro na minha carteira de trabalho. Eu disse que para registrar, eu entendo toda essa comoção para quem trabalhou e não recebeu dinheiro. Eu entendo isso. Mas essa comoção não pode inebriar nem embriagar os pensamentos para a pessoa não entender do que é que a gente está falando. Eu trabalhei na Graças, acompanhei a crise da Graças e da VCA. Acompanhei a crise de transporte público, eu entendo. Mas, e concordo que é inconcebível uma empresa que não tem certidões negativas receber qualquer tipo de benefício do poder público. Contudo, a gente precisa dar nome aos bois. Tem que dizer quem é o pai da criança. Quem fez isso não pode ser acreditado, Emília Correia. Isso é injusto, é leviano, é mentira. Quem fez isso? Quem colocou a Progresso no sistema? Edivaldo Nogueira. Quem manteve sem licitação? Edivaldo Nogueira. Quem pagou o subsídio? Edivaldo Nogueira. Isso teve a anuência da Câmara de Vereadores e do consórcio dos prefeitos, que hoje estão falando aí um monte de coisa, mas que estavam, enquanto prefeitos, dando anuência a isso. Só respondendo que a história do modelo TaxGov para o transporte escolar é altamente pertinente, é concebível. A gente vai conversar com a secretária de Educação sobre isso. E eu tenho muita tranquilidade em dizer que, aqui com muita calma, a manifestação dos trabalhadores ela é legítima. Ninguém, nem Emília, nem eu, nem Isaac, nunca disse que trabalhador está errado. Pelo contrário, se teve alguém que está defendendo o trabalhador, é quem emite um decreto dizendo que o subsídio tem que ser para pagar a rescisão dos trabalhadores. Quem está enganando o trabalhador é quem está dizendo que sem dinheiro a Progresso paga a vocês. Porque alguém entrou no ar para dizer assim que nem consegue se leiloar os ônibus da Progresso. Então, se não consegue leiloar nenhum ônibus, vai receber dinheiro de onde? Então, só para deixar claro que o argumento de que tem que parar de pagar subsídio para pagar trabalhador não é coerente, como tudo que o PT faz. Fala um monte de besteira sem ficar de pé. A manifestação dos trabalhadores é legítima, eu me solidarizo. Tem que pagar. A Progresso está errada, tem que pagar o que deve ao trabalhador e não pode manter lata velha circulando. Isso é óbvio, ninguém está defendendo isso. Agora eu quero só registrar, já que a gente está terminando o programa, eu não tenho nenhum ganho político aqui trazendo essas verdades. Só que eu tenho um ganho de consciência em não permitir que a população seja induzida ao erro, seja enganada, seja massa de manobra. Porque, veja, muitos ouvintes aí que estão emocionalmente compadecidos com os trabalhadores, e eu também estou, e estão chateados com as latas velhas, eu também estou, acaba sendo levado por esse discurso da oposição. E o que é que Lúcio Flávio ganha trazendo a verdade aqui para o povo? Eu só ganho a minha consciência, que eu estou esclarecendo a população de que esse é um problema antigo. E outra, vou dizer, escreve aí e grave, já vai ser resolvido em menos dos 100 dias da prefeita Emília, já vai ser resolvido. Então tá deixado meu recado, que eu não tenho ganho com isso, minha solidariedade aos trabalhadores da Progresso, a minha solidariedade a quem anda de ônibus, porque eu sei o que é andar de ônibus, porque eu sempre andei a minha vida inteira. Hoje, na altura dos meus 46 anos, não ando mais, mas eu sempre andei, trabalhei em empresa de ônibus, foi o meu primeiro emprego, e eu tenho muito orgulho de ter começado a minha vida profissional nisso. Eu pagava o meu cursinho pré-vestibular e as minhas primeiras mensalidades da faculdade com
com o meu salário que eu recebia da Graças. Então, me solidarizo com os trabalhadores e tenho certeza que essa gestão vai mostrar para vocês que é desse jeito que a gente vai resolver o transporte público, com licitação. Vereador, obrigado pela presença, espaço sempre aberto. Valeu, muito obrigado. Eu deixo as minhas redes sociais para evitar essas fake news. Me segue aí no @LúcioFlávioSE. Mas, Lúcio disse isso, alguém solta o áudio como aconteceu, Lúcio falou aquilo. Na minha rede social você vai ter conteúdo conservador, de direita, apoiador aí do presidente Bolsonaro e conteúdo aí acerca da Câmara e da gestão de Emília Correia, em que hoje eu estou como vice-líder, mas posso não estar. Mas continuarei apoiador dela. Me segue aí no @LúcioFlávioSE. Tá aí, portanto, a participação do vereador Lúcio Flávio aqui no Jornal da Fã, com esse debate aberto, franco e direto com a população aracajuana sobre a questão dos vetos da prefeita Emília que vão à pauta no dia de hoje. Sessão vai ser quente, a gente vai acompanhar e trazer todo o resultado amanhã aqui no Jornal da Fã.